Centenas de relatos ao longo de toda a costa leste. As autoridades estão considerando a humanidade como um todo. O nível do mar continua a subir, obrigando as comunidades a realocar-se. Sugeriram que seus cidadãos saíssem completamente. Um terremoto de magnitude 9.4 atingiu as cidades costeiras do Japão esta manhã, matando mais de 200 mil pessoas e ferindo inúmeras outras. Os tumultos agora se espalharam para o centro da cidade. Há relatos de aumento de violência. As autoridades pedem, ou melhor, suplicam, que todos os moradores cumpram rigorosamente as regras. O toque de recolher já está em vigor. A Guarda Nacional está sendo mobilizada, mas a presença deles pode não ser suficiente para conter o caos. O que você verá agora é profundamente perturbador. Se houver crianças assistindo, é melhor reconsiderar. E agora tem gás lacrimogêneo. Jesse, vai se arrumar. Daqui a pouco é o jantar. Tá bom, mãe. Um manifestante. Frank, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. você acha que já é hora de partir? Não, eles já chamaram o exército. Logo, logo eles resolvem a situação. É o trabalho deles. Gente, isso daqui tá inacreditável. Os ventos aumentam a cada hora. Essa parte do litoral nunca viu ventos tão fortes assim. Coitada dessa gente. Autoridades de 4 estados estão pedindo que... Querido, mude de canal. A gente nem mora lá. E é comum nessa época do ano. O incêndio aumentou tanto que é praticamente impossível as pessoas saírem de casa. Se você ainda não se preparou, a hora é agora. Pai! Tudo bem, filho, é só um terremoto. Não é nada demais. Vai ficar tudo bem. O serviço meteorológico emitiu um alerta de tsunami. Não é nada demais, vocês vão ver. No norte e centro da Califórnia, incluindo... Pai? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo, pai? Como o mundo vai acabar? É uma pergunta que as pessoas fazem há milênios, e mais ainda hoje em dia. Será que vai acabar em um holocausto nuclear, que vai exterminar a vida no planeta? Ou será seca, poluição, superpopulação, levando a conflitos armados devastadores? Será que um novo vírus mortal altamente contagioso causará uma nova pandemia e acabará com a humanidade? Por toda parte as pessoas sentem que há algo sinistro se aproximando. A palavra Armagedon é frequentemente usada para descrever uma catástrofe que acaba com o mundo. Essa palavra aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. No entanto, esse termo apocalíptico inspirou inúmeros filmes, romances e videogames. O que é o Armagedon? Será que é alguma batalha colossal que irá eclodir no Oriente Médio antes da volta de Cristo? Será que o povo de Deus será arrebatado da terra antes dessa batalha infame? Será um conflito militar físico real entre as superpotências mundiais? Ou será que simboliza algo muito maior? O que você está prestes a assistir revelará o que a Bíblia realmente diz sobre essa batalha épica dos últimos dias e o fim do mundo como o conhecemos. Armagedon. Eventos finais da profecia bíblica. O que é a Batalha do Armagedon? E qual parte da Bíblia fala sobre esse último conflito? Existe apenas um versículo em todas as Escrituras que usa essa palavra. Ele se encontra no último livro da Bíblia. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. A palavra Armagedon é composta por duas palavras hebraicas que foram transliteradas para o grego. A palavra Ar significa montanha e Magedon significa reunião de tropas.
Isso muito provavelmente se refere ao Vale de Megido, local de muitas batalhas significativas na história do antigo Israel. Esse também é o mesmo local do Monte Carmelo, onde Elias, o profeta, teve seu famoso confronto com os profetas de Baal. Mas será que essa batalha final do Armagedon ocorrerá no centro de Israel? Vamos considerar alguns dos sinais da Bíblia que nos dirão se o Armagedon está próximo. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O profeta bíblico Daniel previu claramente que pouco antes do fim do mundo, testemunharíamos um aumento exponencial do conhecimento. Será que foi assim? Considere, por exemplo, quão drasticamente os métodos e meios de transporte mudaram nos últimos tempos. Durante 60 séculos, os homens não puderam viajar mais rápido do que o cavalo ou barcos. Mas agora, viagens que antes levavam meses são realizadas em minutos. A revolução digital trouxe mudanças impressionantes que nossos ancestrais jamais poderiam ter imaginado, incluindo a explosão da tecnologia de inteligência artificial. Um cumprimento ainda mais profundo deste versículo é como o conhecimento a respeito dos livros proféticos da Bíblia aumentariam. E, como previsto, também aconteceu. Além dos profetas do Antigo Testamento, o próprio Jesus previu vários sinais do fim dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Basta olhar ao redor do globo para perceber que tanto as forças políticas quanto as naturais tornaram o mundo moderno um lugar cada vez mais perigoso de se viver. Em apenas 100 anos, o mundo testemunhou 2 guerras mundiais e inúmeros outros conflitos, sem falar do crescente terrorismo internacional. É evidente que essa profecia se cumpriu de forma vívida. Durante séculos, o homem pouco pôde fazer além de atirar flechas flamejantes ou balas de canhão contra seus inimigos. Mas agora possuímos armas biológicas, químicas e nucleares devastadoras, que podem extinguir rapidamente a vida neste planeta. O apóstolo João predisse em Apocalipse 11:18 que viria o tempo quando Deus destruiria aqueles que destroem a terra. Na verdade, Jesus disse que, se a sua vinda fosse adiada por muito tempo, ninguém sobreviveria. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Agora some a isso o aumento de desastres naturais terríveis, como grandes terremotos, incêndios florestais gigantescos, vulcões destrutivos, inundações extremas, furacões, tornados mortais e condições climáticas bizarras. A própria natureza parece estar irada e instável. Jesus predisse: haverá grandes terremotos em vários lugares, além de fomes e pestes, e haverá visões assustadoras e grandes sinais vindos do céu. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Cristo alertou que enfrentaríamos estes perigos, mas seriam apenas o começo do fim. Mas será que há algo que a humanidade fará que desencadeará o Armagedon? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons.
Qualquer pessoa que viveu nas últimas décadas não pode negar a assustadora decadência moral da sociedade moderna. Nos dias de Noé, a violência, o egoísmo e a decadência moral levou à destruição pelo dilúvio. Na época de Ló, a abundância de riquezas, tempo, perversão sexual e orgulho corrompeu os corações do povo de Sodoma e Gomorra, levando à aniquilação destas cidades por fogo vindo do céu. E, considerando os nossos dias, deveria mesmo ser surpreendente que a violência desenfreada, a ganância, a perversão de hoje possa atrair os juízos do céu? À medida que nos aproximamos das horas finais da história da Terra, Satanás lança seus enganos mais mortais contra a humanidade. A Bíblia adverte que nos últimos dias haveria um aumento drástico no espiritualismo e no ocultismo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A prática de se comunicar com os mortos, que é proibida pela Bíblia, está se tornando rapidamente aceitável mesmo em igrejas tradicionais. Programas de televisão e filmes com temas de bruxaria e ocultismo têm tornado-se extremamente populares, especialmente entre os jovens. Apesar de todo esse espiritismo desenfreado e imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado abunda, a graça transborda ainda mais. Um ponto positivo e empolgante nesses últimos dias é a promessa profética de Jesus de que antes de seu retorno, o Evangelho chegaria a todo o mundo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No passado, parecia impossível comunicar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Mas agora está se tornando realidade. Através de missionários, livros, transmissões via satélite, mídias sociais e internet, a verdade de Deus está se espalhando rapidamente pelo mundo. A mensagem da salvação nunca esteve tão perto de todos como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo nos últimos dias da Terra. O aumento do conhecimento, a ganância da humanidade e a falta de compaixão, a destruição do planeta, a instabilidade global e a explosão de interesse pelo ocultismo atestam que o fim está próximo. Os últimos sinais já estão acontecendo. A Bíblia adverte que forças opostas como o bem e o mal acabarão levando este planeta à batalha do Armagedon. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Embora a Bíblia não especifique o evento crucial exato, ela nos fala sobre as cenas dramáticas que se seguirão. No entanto, antes do caos final que varrerá este planeta, a última mensagem de misericórdia iluminará o mundo. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Com o início do grande tempo de angústia, os cristãos que forem fiéis a Deus experimentarão uma maravilhosa onda de poder do Espírito Santo. Este grande poder iluminará o povo de Deus com ousadia enquanto testemunham de Deus, suplicando a reforma das igrejas e chamando os perdidos a Cristo. Estão firmes na palavra de Deus, clamando a todos que se arrependam de seus pecados e obedeçam aos mandamentos de Deus. Uma atmosfera de avivamento impulsionada pelo Espírito Santo tomará conta do mundo. Ministros e membros da igreja trabalharão juntos para a salvação das almas. À medida que a obra do Espírito Santo torna-se cada vez mais forte, Satanás lançará seu engano mais poderoso. Eventos sobrenaturais se intensificarão. Demônios enganadores se passarão por mortos. Se passarão por entes queridos que já faleceram e por santos bíblicos da antiguidade. Eles dirão palavras de paz e esperança, ao mesmo tempo em que apresentam doutrinas falsas e erros perigosos.
A Bíblia nos adverte sobre isso. Porque são espíritos de demônios que fazem milagres. Como você pode imaginar, essas manifestações sobrenaturais exercem uma influência tremenda sobre o povo, e poucos se oporão a elas. Até este momento, os líderes políticos e religiosos têm se mostrado impotentes para conter uma crescente onda de maldade e desastres naturais do planeta. O livro do Apocalipse prevê que um poder maligno irá subjugar os governos do mundo, promulgando leis sobre como as pessoas devem adorar a Deus. À primeira vista, parecerá que essas leis promovem a moralidade e a preservação da terra, mas na realidade, estão preparando o mundo para abraçar a marca da besta e o anticristo. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mas esta não é a primeira vez na história que algo assim acontece. No livro de Esther, o governo persa promulgou uma lei determinando que todos os filhos de Deus fossem executados, porque alguns deles não desobedeciam os mandamentos de Deus, mas pela intercessão da rainha Esther eles foram poupados. Você também se lembra da história do livro de Daniel, capítulo 3, onde o rei babilônico Nabucodonosor ordenou que todos em seu reino se curvassem e adorassem uma enorme imagem de ouro que ele havia forjado. No entanto, 3 jovens hebreus sabiam que essa ordem era uma contradição direta ao segundo mandamento referente à idolatria. Determinados a permanecerem fiéis a Deus, eles se recusaram a curvar-se diante da estátua. O rei ficou furioso e ordenou que fossem lançados em uma fornalha ardente. Mas Deus interveio milagrosamente e salvou suas vidas. Da mesma forma, o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões porque se recusou a desobedecer o primeiro mandamento e a orar ao rei Dario. Porém, mais uma vez, Deus o livrou. O livro de Apocalipse nos diz que acontecerá a mesma coisa nos últimos dias. Governos mundiais, sob a influência do poder da besta, obrigarão todos a adorarem de uma maneira que viola os mandamentos de Deus. Será assim no fim dos tempos? O povo de Deus terá que defender a verdade, em um tempo em que o mundo pisoteia a lei de Deus. Satanás irá unir o mundo para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, segundo a Bíblia. E será neste momento que o diabo realizará seu engano mais poderoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Podemos não saber a localização ou cenário exatos, talvez no Oriente Médio. Mas em algum momento, antes do fim, a Bíblia nos diz que Satanás aparecerá visivelmente, a fim de colocar em prática o seu engano mais terrível. Ele aparecerá fingindo ser o Messias. Ser radiante e carismático aparecerá alegando ser Cristo. Todos os meios de mídia repercutirão este ser sobrenatural que realiza milagres extraordinários. Por onde quer que ele for, parecerá que os doentes são curados e os mortos ressuscitados. Em meio a esses falsos milagres, e por meio de uma tremenda cobertura da mídia global, as pessoas serão facilmente enganadas. O mundo receberá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Isso desencadeia uma influência sem precedentes sobre as nações do mundo. A notícia se espalha de que o Messias chegou, que Jesus finalmente voltou para salvar o mundo. Ele repetirá muitas das mesmas palavras que Jesus proferiu. Estas imagens são transmitidas ao redor do mundo e milhões acreditam nelas. Sua aparição global dará a impressão de que as Escrituras se cumpriram, que diz que todo olho o verá. Muitas religiões mundiais, em seus ensinamentos e profecias, estão ansiosamente aguardando a vinda de algum tipo de Salvador. É claro, os judeus ainda estão esperando o Messias. A maioria dos muçulmanos também espera o retorno de Jesus. Os hindus estão à procura da 10ª encarnação de seu deus, Vishnu. E, de acordo com as suas escrituras, os budistas do mundo estão buscando Maitreya, uma futura encarnação de Buda. Agora você entende por que a aparição deste ser dará a impressão de que as orações e profecias de todas as religiões se cumpriram. Mas a Bíblia adverte claramente em 2 Coríntios 11, que diz que Satanás pode até mesmo se transformar em um anjo de luz. Infelizmente, este não é o Jesus que as pessoas estão aguardando. É Satanás, disfarçado de Filho de Deus. Ao fazer isso, o diabo conseguirá unir as principais religiões do mundo para reforçar seu sistema de culto falsificado. E assim, o diabo dá início ao maior engano já perpetrado contra a raça humana. Os enganos de Satanás cativam o mundo. Com carisma e poder sobrenatural, ele acaba com as divisões religiosas e conquista líderes de todas as crenças. A maioria dos líderes espirituais o abraçará com entusiasmo, assim como a falsa religião que ele promove. À medida que as calamidades globais se intensificam, os líderes religiosos acreditam que não há tempo a perder em compelir o mundo a seguir as doutrinas endossadas por este falso Messias. O ser iluminado está nos dizendo que esses desastres continuarão até que todo mundo deixe de lado as doutrinas religiosas que dividem e se unam. Isso é para o bem de todos. E se não fizerem isso, haverá consequências. Temos que parar de brincar e começar a atacar esses infratores da lei. O mundo inteiro está sofrendo por causa da teimosia deles. Mas nem todos serão enganados. Alguns percebem que a Bíblia nos alertou sobre esse engano extraordinário. Eles sabem que o objetivo do falso Messias é afastar as pessoas dos mandamentos de Deus. Pare para pensar no que você está dizendo. Temos que tomar muito cuidado para não comprometermos a palavra de Deus em nome da unidade. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas esta não é a primeira vez que Satanás aparece como um anjo de luz. Quando Cristo foi tentado no deserto, Satanás apareceu a ele disfarçado de um glorioso mensageiro do céu. Mas o diabo revelou sua verdadeira identidade ao tentar Jesus a desobedecer a palavra de Deus. E assim, mais uma vez, usando táticas semelhantes, o diabo tentará enganar o mundo inteiro a quebrar a lei de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O mundo chegará a um momento de decisão. O falso Cristo e os conflitos polarizarão o mundo em dois grupos distintos. Aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que seguem o falso Messias, que apoia a adoração da besta. Enquanto os desastres naturais continuam a devastar a Terra e a economia à beira do colapso total, a ansiedade tomará conta de todos os corações. A religião se tornará o assunto principal na mente de todos. Em entrevistas de TV, rádio e debates judiciais, os verdadeiros seguidores de Deus serão trazidos à luz perante os líderes mundiais, onde apresentarão razões bíblicas poderosas e eloquentes que denunciarão o falso sistema de culto que está sendo imposto às massas. Os mandamentos de Deus e o que constitui a verdadeira adoração serão o centro deste grande debate. Movidos pelo Espírito Santo e pelos convincentes argumentos bíblicos da vontade de Deus,
milhares ao redor do mundo abandonarão suas igrejas sem vida para assumirem a posição ao lado dos seguidores impopulares, mas verdadeiros de Jesus. As coisas chegarão a um ponto crítico. O mundo será dividido entre aqueles a favor da verdade ou contra ela. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A questão é, devemos obedecer a Deus ou aos homens? A tradição popular ou a Bíblia? Esse debate polarizará o mundo em dois grupos. De um lado estarão aqueles que receberam o selo de Deus, e do outro, aqueles que receberam a marca da besta. E faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O tempo de graça terminará para o mundo. A graça de Deus não estará mais disponível aos perdidos. A segunda vinda de Cristo é iminente, mas primeiro, o mundo deverá sofrer as pragas mais devastadoras que já caíram sobre a humanidade. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Mais 6 pragas devastadoras cairão sobre os homens. Os mares e as águas se transformarão em sangue. Então o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e estas se transformaram em sangue. O sol passará a queimar os homens com calor intenso. E então a escuridão envolverá a sede da besta e o grande rio Eufrates secará. Na história bíblica, essa praga foi um prenúncio de libertação para a nação judaica, que a libertou de Babilônia. À medida que as pragas se alastram uma após a outra, o terror reinará sobre os povos em pânico ao redor do mundo. Durante esse período devastador, alguns dos sobreviventes encontrarão abrigos em locais remotos e desolados, mas onde estarão protegidos e amparados pelos anjos de Deus. Outros serão lançados em prisões solitárias. Embora aparentemente esquecidos pelos homens, não serão esquecidos por Deus. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Os que forem fiéis a Deus serão protegidos das pragas da mesma forma que os filhos de Israel foram preservados quando as pragas assolaram o Egito. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Os fiéis atravessarão um período de temor e introspecção. O que mais os preocupa é: estamos em paz com Deus? Finalmente encontrarão paz de espírito ao confiarem nas promessas de Deus. Incitados pelo falso Cristo, muitos governantes ao redor do mundo emitirão um decreto contra todos os que guardam os mandamentos de Deus. Que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Cheios de aflição, os perdidos acharão que a única esperança de conseguirem alívio é matar aqueles que se opõem à besta. Eles então passam a procurar o povo de Deus para exterminá-los, aqueles que se apegaram firmemente à Bíblia e aos mandamentos de Deus. O cenário agora está preparado para a batalha do Armagedon. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Por mais improvável que pareça hoje, a Bíblia prevê que tudo isso acontecerá. O fiel povo de Deus será ameaçado por um decreto de morte mundial.
Olá, senhor. Eles estão aqui com certeza. Eles estão circulando aqui na região. Procurem por eles, tragam-os aqui. Eles estão nessa área. Vão, achem eles. Procurem por eles ali, ó. O resto venha comigo. Temos que achar eles agora, venham. Senhores, estão aqui. Corram! Peguem eles. Vamos matar esses cristãos hoje. Não deixe os cristãos escaparem. Parem! Daqui! Vamos matar vocês, seus moleques. Vocês não têm pra onde correr. Vamos, peguem eles. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Enquanto os fiéis buscam lugares remotos e desertos para se esconder, os ímpios se espalham por toda parte, perseguindo-os incansavelmente para capturá-los e, finalmente, exterminar os filhos de Deus. Os perdidos afastaram para sempre o Espírito de Deus, e agora estão dominados por anjos caídos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Eu te peguei! Na hora mais sombria, a esperança há muito esperada torna-se realidade. Ouve-se a voz imperativa de Deus dizendo: está feito. Uma voz estrondosa sacode os céus. Então vem um terremoto fortíssimo, como este planeta jamais experimentou. Os filhos de Deus observam o seu Redentor, acompanhado de uma multidão de anjos, para levá-los para casa. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Jesus não voltará de maneira secreta. Todas as pessoas do planeta testemunharão este evento espetacular. A maioria ficará apavorada com ele. Os perversos fugirão desesperadamente para esconderem-se em rochas e cavernas, apavorados pela presença do grande Rei dos Reis. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ouve-se uma forte trombeta vinda dos céus, e a poderosa voz do Salvador chama à vida os santos adormecidos de todas as épocas. Crianças separadas de seus pais pela morte e doenças, agora lhes serão devolvidas. Seus corpos glorificados, radiantes e eternos, jamais se separarão novamente. Ao longo de toda a extensão da terra, um grande exército de santos se levanta de seus túmulos.
Eles ressurgem com corpos jovens, glorificados e imortais. Sem qualquer vestígio de doença ou deformidade, alçam voo para encontrar seu Salvador nos ares. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então os vivos que passaram pelo tempo de angústia também serão transformados. Enquanto o mundo convulsiona abaixo deles, os salvos erguem-se acima da destruição. Serão arrebatados para juntarem-se ao seu Salvador entre as nuvens de anjos. A tristeza, o pecado e o sofrimento agora ficarão para sempre no passado. O véu que os separava de seu Senhor foi removido para sempre. Agora eles contemplam Deus e seus anjos face a face. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Durante a segunda vinda, o caos reinará no planeta. Em meio ao furacão de demônios gritando, o planeta é sacudido por terremotos. Os oceanos fervem. Ilhas inteiras desaparecem e o céu escuro bombardeia a terra com gigantescas pedras de granizo. Os restos mortais dos perversos ficarão espalhados pela face do planeta devastado. Pela primeira vez desde a sua criação, a terra estará completamente desprovida de qualquer forma de vida humana. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Apenas Satanás e os seus anjos caídos ficarão vivos para ver o resultado de sua rebelião. Cercados pelo mundo que arruinaram, Satanás e os seus anjos se veem presos nesta terra por 1000 anos. Ficarão aprisionados neste planeta escuro e desolado. Algumas Bíblias usam o termo abismo para descrever a Terra durante este período. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu Satanás e amarrou-o por 1000 anos. Só resta a Satanás e seus demônios aguardarem o dia de seu grande castigo. Vaguearão por todos os lados, vendo corpos mutilados, cidades devastadas e ossos secos. Tudo consequência de sua guerra contra o céu. Preso, por assim dizer, em um escuro abismo, sem ninguém para tentar ou manipular. Ele estará em um estado miserável. Enquanto Satanás e seus anjos aguardam a destruição, os salvos desfrutam da maravilhosa glória do céu. Não consigo acreditar que estamos aqui. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. As pessoas terão a alegria de se reencontrarem com os entes queridos que infelizmente lhes foram tirados na terra. Até mesmo pessoas que na terra foram inimigas, agora se verão frente a frente, com corações transformados e histórias maravilhosas de conversão. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eles se sentarão à mesa do grande banquete do casamento do Cordeiro, a maior festa dos séculos, onde comerão as iguarias mais requintadas, preparadas pelo maior dos chefes, o próprio Jesus. Uma belíssima mesa com comida divina é posta diante deles. Famílias e amigos sentam-se juntos pela primeira vez desde que se viram na terra. Alguns, separados pela morte, agora irradiam alegria por estarem reunidos para sempre.
No entanto, o momento de maior alegria será quando os redimidos virem seu Salvador face a face. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então os salvos serão guiados pelos seus anjos da guarda até as belas mansões que Jesus lhes preparou. Pouco a pouco, os anjos responderão às suas dúvidas quanto a acontecimentos de suas vidas na Terra. Os salvos entenderão como cada pequena decisão e orações feitas por outros a eles tiveram consequências eternas. Batalhas espirituais invisíveis que ocorreram ao seu redor serão finalmente compreendidas. Também verão como a sua influência afetou a vida de outros. Então Deus, em um ato de revelação suprema, os convida a participarem como juízes, abrindo diante deles todos os registros dos perdidos. Seus pensamentos ocultos agora serão expostos. O véu é removido, revelando as batalhas espirituais que se travaram por cada alma. Até mesmo as ações e motivações dos anjos caídos serão claramente visíveis. Não sabeis vós que os anjos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? É impressionante o caráter aberto e transparente de Deus. Os registros dos perdidos serão revisados por seres humanos que passaram pelas dificuldades da vida na Terra. Cada palavra e ação dos perdidos serão julgadas conforme a palavra de Deus. E, finalmente, a justiça da sentença dada por Deus será ratificada. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Com o passar do tempo, o Salvador do mundo passará tempo de qualidade com cada pessoa no céu. Todos estarão convencidos de que Deus fez tudo o que podia para salvar a humanidade. Finalmente, ao final dos 1000 anos, Jesus e os salvos se preparam para retornar à Terra. Chegou a hora de Satanás, seus anjos e os perdidos encararem as consequências finais de seus atos. Os mansos herdarão a Terra. Mas Satanás ainda não desistiu. A fase final da Batalha do Armagedon ainda será travada. Após este sábado de 1000 anos no céu, Cristo e os remidos dentro da Nova Jerusalém retornam à Terra. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. À medida que a cidade se aproxima deste planeta desolado, Jesus ordena aos mortos ímpios de todas as eras que ressuscitem de suas covas. Os perdidos de todos os tempos e lugares estarão agora diante de Deus. Os perdidos são ressuscitados com os mesmos corpos mortais que possuíam antes da morte. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Conforme Jesus desce, seus pés tocam o Monte das Oliveiras, e um tremendo terremoto fende a montanha, transformando-a em uma grande planície. Então a Nova Jerusalém
aquela imensa cidade de Deus desce dos céus, cujo alicerce se estabelece na planície que Jesus preparou para ela. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será libertado de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Surpreendentemente, Satanás consegue reunir os perversos em uma última tentativa desesperada de capturar a cidade à força. Em suas fileiras encontram-se grandes militares, como Alexandre o Grande, César e Napoleão. Gente de todas as eras, que agora unirão suas habilidades para prepararem o que se espera ser a batalha mais épica de todas, a última fase do Armagedon. A Bíblia se refere a esse enorme exército como Gog e Magog. Este é um nome simbólico para os antigos inimigos do povo de Deus. A ordem é dada por Satanás para marcharem contra a cidade. Um gigantesco exército, como se nunca viu antes, desde o início das guerras deste planeta, agora avança em direção à Nova Jerusalém. E por meio deste ato final de rebeldia, os perdidos mostram que seus corações permaneceram inalterados. Querem arrancar Deus de seu trono e tomar a cidade santa à força. Eles mal imaginam que sua guerra fútil está perdida antes mesmo de começar. O juízo final chegou. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. De repente, bem acima da cidade, o Senhor aparece em seu trono glorioso. Os frágeis planos de guerra dos perversos são imediatamente frustrados. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Ao pararem por causa da glória de Deus, suas vidas passam diante deles. Os perdidos tomarão consciência de cada ato pecaminoso que cometeram. Se lembrarão de todas as vezes em que silenciaram a consciência, todas as vezes que rejeitaram os apelos do Espírito Santo. Alguns morreram achando que tiveram sucesso em esconder seus pecados de assassinato, crime e vício. Experimentarão as palavras de Jesus em Lucas 12. Pois não há nada coberto que não será revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Enquanto o panorama vívido de suas vidas se desenrola diante deles, cada alma perdida entenderá completamente que rejeitaram a salvação por sua própria escolha. Tragicamente, a paz e felicidade daqueles que estão dentro da cidade jamais será deles. O sentimento de desespero absoluto que os domina é indescritível. Os rebeldes não podem negar a justiça de Deus ao serem condenados. Com uma só voz gritam: justos e verdadeiros são seus caminhos, ó Rei dos Santos. Um a um, caindo de joelhos, adoram o Príncipe da Vida. Mas o coração de Satanás permanece inalterado. Em um último esforço desesperado, o diabo tenta reunir os perversos para lançar um ataque final e frenético contra o reino de Deus. Mas os incontáveis milhões que ele enganou já não reconhecem a sua supremacia e, em um acesso de fúria, se voltam contra Satanás. À medida que a batalha do Armagedon atinge seu clímax, sem aviso algum, fogo e enxofre começa a cair do céu.
A terra se parte e fogo explode das cavernas subterrâneas. Enquanto as chamas engolem os ímpios, os justos permanecem seguros e protegidos dentro dos portões da Nova Jerusalém. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Enquanto o fogo purifica a terra, os ímpios são punidos de acordo com os seus atos. Não há prazer algum no coração de Deus por causa dessa destruição. Eles foram sua criação, mas escolheram o salário do pecado em vez do dom da vida eterna. A pena do pecado é a morte. Na cruz, Jesus sofreu esta punição final em nome de todos os que aceitaram seu sacrifício. Mas, tragicamente, os perdidos rejeitaram esse presente e deverão pagar o preço terrível do pecado por si mesmos. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Os cidadãos do universo erguem suas vozes dando graças a Deus, pois o reinado de terror de Satanás finalmente chegou ao fim. Agora, com a paz do universo assegurada, Deus volta sua atenção para a criação de um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Após a terra ser purificada pelo fogo, o Senhor retomará a sua grande obra da recriação. Com os remidos observando em reverência, o Salvador retoma sua obra de Criador. Não importa o quão maravilhoso você imagine o paraíso, ele ultrapassará em muito as maiores expectativas. Um mundo sem dor, tristeza ou morte, criado com amor e beleza infinitos. Perfeição total. A terra e a água mais uma vez estarão repletas de vida. Inúmeras criaturas magníficas de todos os tipos explorarão tranquilamente seu novo lar paradisíaco. A nova atmosfera é revigorante, pura e agradável. A terra se transforma em uma grande vitrine de genialidade criativa. Qualquer vestígio de pecado e sofrimento desapareceu. O egoísmo jamais voltará a dominar os corações. As pessoas nunca mais irão a funerais ou experimentarão coisas como solidão, doença ou morte. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, pois todas as coisas antigas passaram. Não mais presos a uma vida limitada por tempo, os filhos imortais de Deus agora são livres para alcançar suas maiores ambições. A interminável busca pelo conhecimento revigorará e estimulará suas mentes. Os remidos não estão mais confinados à Terra. Agora estão livres para viajar pelo cosmos e explorar as grandes maravilhas do universo infinito de Deus.
O céu é um lugar de perfeita paz e harmonia, onde reina o amor por Deus e pelos outros. A segurança do universo é completa. Com a Nova Jerusalém como sua capital, todos os seres criados se alegram sob o amoroso domínio de Deus. Aqueles que foram resgatados da destruição eterna compartilham agora um laço especial com seu Criador, algo que nenhum outro ser celestial pode compreender. Mas embora o pecado tenha sido destruído para sempre, haverá ainda uma lembrança da grande rebelião. Jesus, o que aconteceu com sua mão? São as cicatrizes que Jesus recebeu em seu sacrifício para salvar o mundo. À medida que continuam os dias de felicidade eterna, as memórias tristes e dolorosas desaparecerão em meio à glória do esplendor celestial. A Bíblia promete que esse reino vindouro pode ser o seu lar eterno. Ele é real, mas você deve escolher aceitá-lo. Mais do que qualquer outra coisa, Deus quer que você viva com Ele nesta terra renovada. Escolha ir até Ele hoje. Você nunca se arrependerá disso. Na verdade, gostaria de convidá-los a orar comigo agora e pedir isso a Ele. Querido Deus, obrigado pelo seu incrível amor e sacrifício pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para nos dar esperança e vida eterna. Peço que me ajude, guie meu coração, conduza minha vida, aproximando-me cada dia de Ti. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador e anseio estar pronto para o Teu breve retorno. Obrigado por ouvir minha oração e pela Tua promessa de salvação. Em nome de Jesus. Amém.